Boa noite, queridos. Privilégio e honra poder estar mais uma vez aqui na casa do Senhor para adorar o seu nome, para louvar a sua majestade. E hoje começando uma nova série, uma série nas bem-aventuranças. Primeiro sermão público de Jesus, as primeiras palavras que foram ouvidas pelo Salvador para as multidões. E eu queria que a gente pudesse então, com muito temor e com muito tremor, fazer uso dessas palavras aqui tão importante. Mateus capítulo 5, versículo 1. Se a gente fosse dar um tema para essa série, seria o contraponto. E vocês vão perceber que ao longo dessa caminhada nas bem-aventuranças, nesses 2 meses, fevereiro e março, a gente vai perceber precisamente isso, que o que Jesus traz como verdade é absolutamente absurdo aos olhos e aos ouvidos de uma sociedade que vai diametralmente contra o Senhor Todo-Poderoso. Então deixa eu ler para vocês os 3 primeiros versículos de Mateus 5, a gente vai focar no versículo 3, mas a nível introdutório eu vou falar então os versículos 1 e 2, que diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, e ele se assentou, e os 6 discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Queria chamar as crianças aqui na frente, para a gente possa começar, então, a palavra de Deus falada às criancinhas. E tem uma que vem pequenininha mesmo, viu? Olha aí, tem alguns que estão pela primeira vez na igreja hoje. Hoje, o tio abriu o culto falando do time de futebol dele, dizendo que ele estava feliz porque o Corinthians, vê só se isso é time. Não é um absurdo isso. O Corinthians tinha sido campeão. Mas o fato é que, às vezes, a gente gosta tanto de alguma coisa, ou alguma coisa que a gente faz, ou um time que a gente torce, ou alguma coisa que a gente coloca lá no coração, que a gente se orgulha demais disso e se esquece de que existem outras prioridades mais importantes na vida. Quando a gente tira uma nota boa, quando a gente obedece aos pais, tudo isso que é coisa normal e que a gente deveria fazer sem precisar receber prêmios por isso. Esse versículo vai ensinar para a gente que o orgulho não vem de Deus. A soberba, quando a gente pensa demais acerca da gente mesmo, a gente está invertendo aquilo que Deus quer que a gente pense. A primeira palavra de Jesus mostra que Ele deseja que nós sejamos humildes, que nós sejamos pessoas sempre pensando no outro antes de pensar na gente mesmo. E eu quero que vocês, desde cedo, desde pequenininhos, vocês aprendam isso. Vocês aprendam a pensar sempre no melhor do outro, porque assim vocês vão cumprir o Evangelho. Assim vocês vão entender desde cedo no ministério de Jesus que a gente deve viver sempre com o outro em mente, porque foi isso que Jesus fez por a gente. Ele se esvaziou, ele veio, mesmo ele sendo Deus Todo-Poderoso, mesmo ele sendo quem ele era, o texto diz que ele se esvaziou. E de forma humilde, ele foi até a cruz para salvar a gente e para tirar a gente das trevas para a maravilhosa luz dele. É sobre isso que eu vou falar e eu queria que vocês, depois da nossa oração, voltassem para junto dos pais de vocês e prestassem muita atenção naquilo que a gente vai falar, tá bom? Vamos orar, vocês me ajudam? Senhor Deus, muito obrigado, porque a gente pode estar na Tua presença. Fala o nosso coração e que nós sejamos humildes na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.
Quando Mateus relata o Sermão do Monte, e esse sermão aqui, queridos, para vocês terem uma ideia, é certamente um dos textos mais comentados da história da humanidade. Um dos textos mais comentados da história da humanidade. Eu, quando estudei no Greenville, na Carolina do Sul, o seminário que eu estudava era um seminário pequeno, ele tinha uma parceria com uma faculdade ali na mesma rua, praticamente, chamada Bob Jones. E essa faculdade tinha uma livraria muito grande, perdão, uma biblioteca muito grande. E todos os estudantes do Greenville iam para lá para estudar, porque a gente tinha uma parceria que a gente podia pegar os livros, podia estudar lá naquela biblioteca maravilhosa. E uma vez eu me lembro de ter buscado um comentário na oração do Senhor. A oração do Senhor, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu disse, eu preciso me aprofundar um pouco nessa oração. E fui para a pessoa que estava lá na biblioteca e ele me levou para uma seção, são vários andares e várias salas dessa biblioteca, e havia uma seção inteira com 3 corredores só de comentários diferentes sobre as bem-aventuranças. Só de comentários diferentes sobre o Sermão do Monte. O primeiro sermão, o primeiro texto do ministério público de Jesus é, sem dúvida alguma, uma das coisas mais comentadas no mundo. E Mateus, ele começa informando para a gente aqui que, mesmo sendo o início do seu ministério, ele já era uma pessoa reconhecida. Porque quando Jesus andava, seja lá o que fosse que ele estivesse fazendo, a Bíblia não traz muita informação, diz que as multidões já estavam atrás dele. Diz que as multidões já observavam aquele homem como se esperassem o momento que ele fosse abrir a sua boca publicamente para poder trazer as suas primeiras palavras. Talvez ele estivesse ali por motivos diferentes, ou por motivos errados, egoístas, curiosos. O que é que esse homem vai dizer? O que é que esse homem que começa a fazer algumas coisas extraordinárias pode falar para a gente? O que se diz sobre ele é algo extraordinário. E mais na frente, no ministério de Jesus, começaram então a existir teorias sobre quem era Jesus. Jeremias, João Batista, algum dos profetas. Seja lá o que fosse, Jesus era uma pessoa que despertava curiosidade. Alguns podiam estar lá porque havia a expectativa de que ele fizesse alguma coisa extraordinária. A gente não sabe se ele já tinha feito algum milagre antes aqui ou não. Mas certamente, depois dos milagres de Jesus, muita gente seguia Jesus pelo que Jesus podia dar, pelo que Jesus podia oferecer. Porque ele podia multiplicar pães, porque ele podia trazer coisas extraordinárias, fazer coisas incríveis. Alguns podiam estar lá por necessidade mesmo. A presença da multidão, queridos, não significa compreensão espiritual e nem compromisso com o reino. Muitas vezes as pessoas se impressionam com grandes públicos. As pessoas se impressionam com multidões. E a gente vai ver nesse texto que Jesus ele não faz isso. Muito embora as multidões estivessem ali, a gente vai ver daqui a pouco que são poucos os discípulos, assim como essas criancinhas fizeram aqui hoje. São poucos os discípulos que chegam junto e se assentam para ouvir o que Jesus vai falar. E de uma forma muito bonita, queridos, ele sobe ao monte. E essa expressão de Jesus, ou essa expressão de Mateus aqui, demonstra que Jesus ele quer demonstrar que ele vai falar com alguma autoridade. E 2 palavras precisam estar na nossa mente aqui. A primeira é esse subir ao monte. E se você olhar o Velho Testamento, e aquelas pessoas todas lá conheciam o Velho Testamento, foi precisamente do monte que a lei veio para que Jesus, para que fosse promulgada então para o povo. Moisés recebeu a lei do Senhor no monte. E o Novo Testamento vai dizer que ali estava alguém que era maior do que Moisés. Ali estava alguém que falaria coisas superiores ao próprio Moisés. E é precisamente isso que a gente vai perceber, uma grande diferença entre a lei mosaica, entre o interesse do Velho Testamento em trazer para mim e para vocês uma legislação para que a gente possa seguir, e aquilo que foi cumprido na pessoa que agora abre a sua boca para falar as suas primeiras palavras públicas. Entretanto, o texto diz aqui, ainda no versículo 1, que Jesus se assenta para ensinar.
E por mais curioso que isso seja, hoje em dia, quando alguém vai falar com autoridade, se coloca um púlpito, se coloca um stand, se coloca alguma coisa para que a gente possa ficar de pé e falar. Mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo, a autoridade se assentava de uma determinada forma ao chão para que as pessoas pudessem vir até ele e ouvir aquilo que ele vai falar. Tem uma expressão, muitos aqui são de universidade, né? Tem muitos jovens aqui. E na universidade tem uma expressão muito interessante, antigamente a gente chamava de matéria. Mas hoje em dia a matéria é chamada de cadeira. Qual é a cadeira? É matemática. Qual é a cadeira? É português. Por quê? Isso vem exatamente dessa coisa antiga, de que aquele que fala com autoridade, fala de cátedra, fala assentado, fala com autoridade, que só aquele homem que vai falar pode ter. Ainda que hajam outros professores, existia um que era um catedrático daquela área, daquela cadeira, o mais importante. E Jesus então se assenta, o termo grego traz isso para a gente, ele se assenta com essa posição de quem vai falar com autoridade. Ele está no monte, portanto ele vai traduzir o que a lei diz, e não apenas isso, mas ele também vai falar com essa autoridade. E é interessante que ele demonstra essa autoridade aqui. No capítulo 6, aliás, ainda aqui no capítulo 5, mais na frente, ele vai dizer, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos? E ele começa a citar a lei. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. E aí ele diz, eu, porém, vos digo. Portanto, ele traz para si uma autoridade que nenhum fariseu, nenhum escriba era capaz de ter. Por isso que lá no final do sermão, se você for lá para o capítulo 7, último versículo do sermão, versículo 29, versículo 28 e 29, o texto diz assim, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus, ele fala não apenas com autoridade, mas ele impressiona as pessoas, ele impressiona as multidões. Por quê? Porque a sua autoridade seria desenvolvida não apenas nas suas palavras, mas se você continuar a ler as próximas páginas, capítulos 8 e capítulo 9, ele vai demonstrar autoridade sobre as doenças, ele vai demonstrar autoridade sobre os espíritos imundos, ele vai demonstrar autoridade sobre as leis da natureza, ele tem autoridade sobre todas as coisas. E isso é demonstrado não apenas nas suas palavras, mas também nas suas ações. Nesse ponto aqui, queridos, quando ele fala com autoridade, os seus discípulos se aproximam dele. E é precisamente isso que eu quero destacar nessa introdução. Aproximem-se de Jesus. Aproximem-se dele não como as multidões que querem talvez ver as grandes coisas, os grandes milagres, mas como quem quer abrir o coração para aprender dele. Como quem quer abrir o coração para entender que aquilo que ele vai falar é transformador. Aquilo que ele vai falar é apto para discernir pensamentos e propósitos de coração. Porque ele fala com a mesma autoridade das Escrituras. Ele fala com a mesma autoridade, porque ele é o Logos divino. Ele é a palavra de Deus. E é exatamente por isso que ele vai trazer aqui, com essa autoridade, esse contraponto, uma forma de pensar, como eu disse, diametralmente oposta àquela que o sistema tenta nos ensinar. É por isso que no versículo 2 ele diz, então, ele passou a ensiná-los. Queridos, aqui se inicia, como eu disse, o ministério público de Jesus. Com esse ensino, ele seria conhecido como o homem que dividiria o mundo por conta da sua presença. Ele dividiria a história por conta da sua presença. O mundo não é conhecido entre antes e depois de Sócrates. O mundo não é conhecido entre antes e depois de Platão, ou de Alexandre o Grande, ou de Nabucodonosor, ou de João Calvino, ou de quem quer que seja que venha à sua mente agora. O mundo é conhecido entre antes e depois desse homem, que agora vai falar. E quais seriam as suas primeiras palavras? E não só, queridos, Jesus Cristo é aquele que muda
ou que divide a história do mundo. Mas se você é crente aqui nessa noite, ele é aquele que divide a história da sua vida também. Porque a sua vida também, ela tem uma história antes e depois de conhecer esse homem de uma forma mais íntima, de uma forma mais verdadeira, de uma forma mais real. E se você ainda não tem essa experiência de transformação, queridos, talvez hoje à noite seja a noite de você entregar o seu caminho ao Senhor. De você entregar-se completamente a Ele para que Ele seja o dono da sua história, o timoneiro da sua vida, aquele que vai fazer com que todas as suas ações sejam canalizadas e pensadas nele. Porque, infelizmente, muito do que as multidões estão procurando é aquilo que vai encher os seus próprios corações de desejos que não passam do aqui e do agora. E o Evangelho tem muito mais para te oferecer. O Evangelho tem algo muito mais extraordinário para trazer para você do que simplesmente aquilo que pode ser perdido com qualquer evento político desse mundo. É por isso que agora a gente entra nas palavras propriamente ditas de Jesus, na primeira bem-aventurança. E, queridos, eu queria passar um tempinho aqui nessa primeira, falando precisamente sobre qual é a primeira palavra pública de Jesus. Qual é a primeira palavra proferida por aquele que muitas religiões falam acerca dele? Porque quando a gente fala em religião, quando a gente fala em qualquer coisa que tente nos ligar ou nos reconectar ao Pai, ao Criador, via de regra as pessoas pensam, o que é que eu posso fazer? Onde é que eu preciso obedecer? Ou hoje em dia, infelizmente, quanto eu preciso dar? O que é que precisa ser feito por mim? O que é que precisa ser compreendido? Qualquer coisa que seja. Entretanto, queridos, muito distante disso, a primeira palavra de Jesus não é lei, a primeira palavra de Jesus não é mandamento, a primeira palavra de Jesus não é aquilo que você precisa fazer, a primeira palavra é bem-aventurado é aquele. Bem-aventurado é aquele. Ou seja, há uma perspectiva de bênção, há uma perspectiva de quem começa recebendo alguma coisa. É por isso que o ministério, é por isso que o evangelho é monergista. Ele vem de Deus para nós. Muitas vezes as religiões, elas são, muitas vezes não, sempre, as religiões longe do evangelho, elas são sinergistas. Ou seja, eu preciso fazer alguma coisa, e aí Deus então vai me abençoar por aquilo que eu fiz. Jesus começa a abrir publicamente o seu ministério dizendo, vocês são bem-aventurados porque eu quero que vocês sejam bem-aventurados. Vocês vão receber bênçãos porque eu estou declarando essas bênçãos sobre vocês. Quando Arão, ou quando Moisés foi ensinar a Arão a bênção sacerdotal, o Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Veja, o povo estava em pecado, o povo estava longe do Senhor, o povo estava precisando de voltar-se ao Senhor, entretanto, a despeito de nós mesmos, Ele resolve invadir a nossa história, invadir a nossa vida e declarar que nós somos bem-aventurados. Queridos, é extraordinário começar nessa declaração de bênção. Bem-aventurado, então, descreve o estado de alguém que é objeto do favor de Deus. O reino começa com graça, não com desempenho humano. O reino começa com aquilo que foi feito em nosso favor, e não aquilo que nós podemos fazer para impressionar a Deus Todo-Poderoso. E isso faz toda a diferença, queridos, em como nós observamos o Evangelho. Como nós vivemos o Evangelho? Porque nós vivemos o Evangelho à luz daquilo que o centro do Evangelho, o nome acima de todo nome, fez em nosso favor. Mas em segundo lugar, a gente percebe que a primeira das 9 bem-aventuranças vem a ser exatamente uma atitude extremamente difícil de nós vivermos, porque se contrapõe a qualquer religião. A condição fundamental é humildade de espírito, ou pobreza de espírito em algumas versões. E a gente não está falando, queridos, como muitos podem pensar, especialmente o pessoal da teologia da libertação, ou o pessoal da teologia social, que isso aqui está falando de que o bom mesmo é ser pobre.
De que bom mesmo é você não ter absolutamente nada. Foi assim em muitas ordens católicas, principalmente os franciscanos. Eles pensaram assim: o certo mesmo é a gente abrir mão de tudo. Por quê? Porque eles leem, até de forma equivocada, a igreja cheia do Espírito Santo ali em Atos capítulo 2, dizendo que vieram e deram tudo. Deram tudo. Entretanto, esses que pregam essas coisas, eles mesmos estão ricos. Eles mesmos estão cheios daquilo que muitas vezes tiraram do próprio povo, que está pobre. Então, certamente não é isso que Jesus tem em mente aqui. Jesus não está celebrando a pobreza, muito embora os pobres sempre estarão conosco. Na história da redenção tem muita gente rica. Abraão foi um homem abençoado por Deus, Jó foi um homem abençoado por Deus, Jacó foi um homem abençoado por Deus. E a gente está falando sobre questões materiais. Jesus nunca disse em nenhum momento que isso seria pecado em si mesmo. Mas certamente é você colocar o coração nessas coisas. Porque quando você coloca o coração nessas coisas, você se assoberba. Você começa a pensar de si mesmo como que superior aos outros, porque de alguma forma Deus lhe agraciou aqui nesse mundo de uma forma diferente. Então, não está falando de pobreza material, mas de uma atitude interior no coração diante de Deus. Trata-se do reconhecimento da nossa própria insuficiência espiritual. Diferentemente de toda religião que afirma que eu preciso ou posso fazer alguma coisa para que Deus me traga favor, o Evangelho traz o favor de Deus, para que a partir desse favor de Deus eu possa viver em novidade de vida. A partir desse favor de Deus eu possa buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Entretanto, começa na graça, porque nós somos trazidos à humilhação e à humildade. Queridos, aqui a gente tem, como eu disse, um dos maiores contrapontos em relação a esse sistema caído. Desde a queda, Adão tentou se justificar pela sua própria força ou pelo seu próprio trabalho. Por isso que quando ele viu que Deus estava chegando depois do pecado, ele tentou se esconder, achando que podia se esconder de Deus. Ele tentou cobrir-se com folhas de figueira, como se ele pudesse costurar a própria cobertura das suas vergonhas. Mas nada mais longe da verdade. Nada mais distante daquilo que o Evangelho pode trazer para mim e para vocês. O próprio Deus, na continuação de Gênesis capítulo 3, trouxe sangue derramado de um animal inocente. E com aquele sangue cobriu a nudez de Adão e Eva. E quando o sangue estava sendo derramado pelo seu corpo, por conta daquela pele que foi deixada ali, foi ecoado pela primeira vez a notícia de que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados. Nós não podemos fazer absolutamente nada se o inocente não morrer no nosso lugar. Nós estamos completamente vendidos e perdidos nessa religiosidade marota. E se nós não entendermos isso, nós seremos orgulhosos. E toda religião parte do orgulho. Eu faço. E é por isso que muitos acham que Deus deve a você alguma coisa. É por isso que muitos acham que Deus, ele vai ser injusto se ele não lhe responder de acordo com as suas próprias expectativas. Queridos, você já nasce morto nos seus delitos e pecados. Você já nasce sem condição absolutamente nenhuma de dar um só passo sequer em relação a Deus. Mas Deus, diz o texto, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Perceba, tudo vem monergisticamente, de cima para baixo. E de uma forma muito tranquila, que o texto vai nos ensinar isso, queridos. Há uma completa ausência de autoconfiança em nós, no que diz respeito à nossa salvação. Isso é ser humilde de espírito. Eu não posso confiar em mim mesmo. Eu não posso confiar na minha força. Eu não posso confiar no meu mérito. Eu não posso confiar nas minhas obras. Porque todas as vezes que eu confio em mim mesmo, eu me quebro. Eu demonstro claramente que eu vou cair e tropeçar no primeiro buraco. Às vezes, se a gente tiver um dia bom, vai ser no segundo. Mas o fato é que a gente vai cair. Porque nós não podemos continuar a jornada
se não formos humildes de espírito. E para demonstrar que a gente não está falando aqui de uma opção, para demonstrar que Jesus não está falando aqui de algo, olha, é melhor para você que você não seja orgulhoso. É melhor para você que você seja humilde de espírito. É melhor para você. Não, não. Ele categoricamente traz o terceiro e último ponto desse texto. Bem-aventurados os humildes de espírito. Por quê? Aí vem o terceiro ponto. Aqui vem uma promessa. Mas uma promessa que, se nós não formos humildes de espírito, a gente deve tremer nas pernas. Porque dos tais é o reino de Deus. Porque desses que se humilham, desses que entendem que não podem fazer absolutamente nada por si mesmos, foi precisamente para esses que Cristo veio. Não é interessante que ele mesmo diz isso em outros locais? Eu não vim para os justos. Se você se acha justo, problema seu, você está no lugar errado. Se você se acha bom, ele diz, eu não vim para os bons. Eu vim para aqueles que são doentes, para aqueles que precisam de um Salvador. E, queridos, a religiosidade, infelizmente, nutre em mim e em vocês, se nós não tivermos cuidado, essa perspectiva de que podemos fazer alguma coisa em benefício da nossa própria salvação. E se alguém aqui ainda pensa assim de forma religiosa, aprenda isso. O reino de Deus não é para você. O seu reino é esse aqui. É o reino que você pode construir. É o reino que você tem controle. É o reino que traz para você uma perspectiva de que você é bom, de que você é top, de que você é o cara, de que você é a menina dos olhos de Deus, de que você é lindo. É o reino que engana e leva muitas pessoas para longe do verdadeiro evangelho, que traz uma sombra absoluta numa cruz, onde o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Rei do Universo, pagou o preço para que eu e vocês pudéssemos simplesmente dizer, obrigado, Senhor, porque se dependesse de mim, eu não faria absolutamente nada. Eu não teria condições de dar um só passo em relação ou em direção ao Senhor. Não é isso que Paulo diz em Romanos capítulo 3? Não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, todos se extraviaram a uma e se tornaram inúteis, a garganta deles é sepulcro aberto, veneno de víbora está nos seus lábios, e ele termina dizendo que ele diz tudo isso para que se cale toda a boca e todos sejam culpáveis diante de Deus. Queridos, o orgulho espiritual jamais vai permitir que eu e vocês pensemos que podemos ser salvos simplesmente porque esse homem morreu na cruz do Calvário. O orgulho espiritual vai dizer, o que é que eu preciso fazer? Quanto eu preciso pagar? O que é que eu posso fazer para que ele possa me aceitar? E a resposta é, nada. No relacionamento com Deus, você entra com uma coisa só. Você entra com o seu pecado. Você entra com a sua desgraça. Você entra com a sua mentira. Você entra com o seu adultério. Você entra com a sua pornografia. Você entra com as suas enganadas para as suas esposas ou para as suas namoradas. Você entra com tudo aquilo que você faz tão naturalmente e tenta esconder das outras pessoas. Independentemente de quem você é, todo ser humano é capaz em si mesmo de fazer todas essas coisas, até no pensamento. E Jesus vai dizer daqui a pouco, nesse mesmo sermão, que não adianta se você não fizer absolutamente nada dessas coisas exteriormente, mas se elas estão no seu coração. Porque você pode dizer, pastor, o senhor está falando de outro. O senhor não está falando de mim, não. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei. E Jesus diz, aquele que olhou para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Aquele que fala mal do seu irmão, já se tornou um assassino diante dos olhos de Deus. Aquele que deixa de dizer alguma coisa que deveria ter dito numa hora, já se transformou num mentiroso diante dos olhos de Deus. Queridos, eu e vocês estamos completamente perdidos. Nós entramos com o nosso pecado. E Ele derrama o seu sangue nos cobrindo de graça. Ele derrama o seu sangue nos cobrindo de tudo aquilo que nós jamais poderíamos fazer
Jamais poderíamos alcançar. E Ele alcançou em nosso lugar. O que é que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente crer. E a partir dessa fé, vocês percebem que as bem-aventuranças são o início. Vocês são bem-aventurados. Depois vem a lei. Depois de convertidos, depois de salvos pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, a gente vai perceber que, de fato, a gente continua sem conseguir cumprir os requisitos dessa lei. Porque lá no nosso coração depravado, a gente ainda consegue imaginar e maquinar coisas terríveis. Mas ainda assim Ele vai transformando a gente de um coração de carne, de um coração de pedra, colocando um coração de carne, e faz com que a gente entre nesse processo maravilhoso de santificação. Mas antes disso, queridos, nós precisamos entender que não é pela sua santificação, que não é pela sua boa obra, que não é pela sua obediência, que não é pelo seu dízimo, que não é por absolutamente nada que você possa oferecer, que você é chamado de bem-aventurado. Você é bem-aventurado se um dia Cristo olhou para você com graça suficiente para transformar o seu coração e fazer com que você agora entenda que você é filho de Deus, independentemente do seu passado. E que coisa extraordinária o que ele vai dizer aqui. Porque lá na frente no Evangelho, nós vamos entender que o nosso passado, que sempre vai nos condenar, não é tão diferente do nosso presente, se nós não tivermos Cristo todos os dias na nossa vida. Não é diferente do nosso futuro, se nós não entendermos que a nossa graça, a dependência da graça dele, é absolutamente diária. Todas as demais bem-aventuranças, queridos, vão fluir dessa primeira aqui. Todas as demais bem-aventuranças vão surgir, porque nós vamos chorar. Porque bem-aventurados são os que choram, é o que vamos ver no domingo que vem. Por uma razão muito simples. Porque a humildade necessária, porque o ser pobre de espírito vai mostrar, desmascarar categoricamente quem eu sou diante do espelho da palavra de Deus. E eu vou ver o meu pecado, e eu vou ver a minha feiura, e eu vou ver as ranhuras do meu rosto, e eu vou ver, queridos, que eu preciso de alguma coisa que me transforme completamente. E eu choro diante dos pés de Cristo, dizendo: Senhor, me salva, me socorre. E aí sim nós seremos consolados por Ele. E assim sucessivamente em cada uma das outras bem-aventuranças. Mas, queridos, eu e vocês precisamos sair daqui com algumas aplicações sobre isso que nós ouvimos aqui nessa primeira bem-aventurança. O que é que isso ensina para mim e para vocês? Primeiro, a gente aprende, queridos, que o reino começa com a declaração divina e não com qualquer ação de minha parte. O reino começa com justificação. O reino começa com aquilo que é declarado dos céus para a terra, para gente pecadora como eu e como vocês. Vocês são bem-aventurados, não porque vocês podem fazer alguma coisa, mas vocês são bem-aventurados porque Cristo já fez, consumando a ira de Deus naquela cruz, para trazer para mim e para vocês novidade de vida. Antes de viver as exigências do reino, é necessário conhecer a nossa própria pobreza espiritual. É necessário conhecer a nossa incapacidade de viver categoricamente aquilo que Deus quer de nós. Aí a gente vai começar a poder obedecer a Deus. Aí a gente vai começar a poder fazer com que as nossas obras de justiça não sejam todas trapos de imundície diante dos seus olhos. Porque naturalmente é isso que elas são. Em terceiro lugar, queridos, o Sermão do Monte não é um caminho de autoaperfeiçoamento, mas é um caminho de rendição. É um caminho que traz para mim e para vocês uma perspectiva. Nós somos incapazes. Nós somos imperfeitos. Nós somos pecadores, doentes, injustos. Aí Jesus vai dizer: pois é para você que eu vim. Pois é precisamente para você que eu vim dar a minha vida, vim derramar o meu sangue. Foi precisamente para você que eu me esvaziei da minha glória. Para que você possa entender a glória extraordinária do que é esse evangelho, do que é essa boa nova que veio precisamente para gente como eu e como vocês.
E finalmente, queridos, a porta de entrada do reino dos céus é essa humildade. É esse reconhecimento diante daquilo que vai nos fazer ter fé na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parece doido isso, mas tudo o que se requer de nós é crer que aquilo que Ele fez foi objeto da minha própria vida. É crer que aquilo que Ele fez foi para que uma pessoa desgraçada e miserável como eu pudesse agora não apenas andar em novidade de vida, mas abertamente pregar aos quatro cantos o seu evangelho. Foi precisamente para isso, para uma pessoa como você, que outrora era sem Deus no mundo, mas que agora você pode se chegar a Ele a qualquer hora, como um filho amado, porque humildemente você entendeu que aquilo que Ele fez foi no seu lugar. O que a gente faz em troca? Como é que a gente vive agora? Esses são os próximos passos. Esses são... isso faz parte daquilo que o sermão vai continuar dizendo. Mas a declaração inicial precisa ser compreendida. Porque Jesus ensina que o fardo dele é suave e o seu jugo é leve. Jesus ensina que ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Portanto, qualquer religião que tira isso de você precisa ser destronada em nome de Jesus. Porque o que Ele tem para oferecer para você é essa glória extraordinária que começa numa cruz. Que começa na cruz do Calvário, onde Jesus Cristo derramou o seu sangue e onde a gente vai poder experimentar um pouquinho dessa glória ao participar da ceia do Senhor. Eu queria, enquanto orar, chamar os presbíteros